Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar do estudo da repetitividade e da reprodutividade do medidor. Em inglês a gente chama de Gauge Repeatability and Reproducibility Study. Então essa sigla que é muito conhecida, GRR, vem aqui do significado em inglês, beleza? A gente coloca a palavra study, né, estudo, para dizer que nós temos aqui uma técnica que nós utilizamos para estudar essas duas fontes de variação de meteorologia. Quando a gente fala aqui do medidor, de forma geral, nós queremos dizer tudo aquilo que está relacionado à meteorologia. Então, operador, instrumento, procedimento de medição e por aí vai. De onde vem, como que surgiu essa técnica, quais os objetivos aqui do GRR, né? Vamos por parte. Primeiro eu vou falar aqui de um grupo, que é o grupo AIAG, que é um grupo da indústria automotiva, Automotive Industry Action Group, um grupo de ação da indústria automotiva que tem sede lá em Michigan, nos Estados Unidos, envolve diversas empresas do ramo automobilístico, por exemplo, a Ford, a Chrysler e outras empresas, que tem uma série de métodos e normas para avaliação da qualidade em processos de fabricação e também processos de medição da indústria automobilística. E dentro dessas técnicas tem um conjunto de normas para análise de sistemas de medição, em inglês Measurement System Analysis. Então você consegue encontrar na internet um documento que fala um pouquinho desses métodos da MSA, da análise de sistemas de medição, que inclusive é uma técnica utilizada dentro da metodologia Six Sigma para avaliação da qualidade do seu procedimento, instrumento e sistema de medição. Então lá no Six Sigma, né, a gente utiliza muito o método de Mike para gerenciar um processo de redução de variabilidade Six Sigma, né, um processo de melhoria de qualidade Six Sigma. E o de Mike é uma sigla que tem aqui as etapas que você utiliza para gerenciar qualquer processo de melhoria dentro da metodologia Six Sigma, que é definir, medir, analisar, melhorar, o I aqui de improve, né, no inglês, melhorar, e depois controlar, né? Então, nessa etapa aqui, ó, quando a gente fala de measure, ou de medir, é que entram todas as técnicas que você tem disponível aqui na análise de sistemas de medição, MSA. E quando você pega esse documento da MSA, você vai encontrar no Google esse documento aqui da IAG, datado de 2010, se não me engano é a 4ª edição. Você tem várias técnicas lá que são ensinadas, né? Você tem toda a teoria lá relacionada a essas técnicas, ou pelo menos o principal do GRR. Você tem também uma outra técnica que a gente chama de Gauge Linearity and Bias, estudo da linearidade e do vício. Bias aqui seria vício ou tendência do instrumento de medição, tá? Entre outros métodos, por exemplo, estudar a estabilidade do sistema de medição e por aí vai. Mas o GRR é a técnica principal aqui do MSA e geralmente é a técnica mais utilizada na indústria para avaliar a capacidade aí do seu instrumento de medição. É uma técnica importante porque essas duas técnicas são importantes para representar boa parte das fontes de variabilidade presentes aí em procedimentos de medição, né? A repetitividade, a gente vai, de certa forma, avaliar o erro aleatório, né? Eu já falei bastante para vocês de repetitividade, né? Então, quando a gente faz medições repetidas em um curto intervalo de tempo, em condições constantes, ou seja, o mesmo instrumento, o mesmo operador, medindo o mesmo mensurando, a gente avalia a repetitividade, que é a variabilidade observada nessas medições repetidas, né? E a reprodutividade vai ser uma fonte de variação que a gente pode considerar, por exemplo, instrumentos diferentes ou operadores diferentes, que de certa forma é importante também, porque em um ambiente industrial, geralmente são responsáveis pelo controle de qualidade vários operadores e eles utilizam vários instrumentos e todos estes elementos têm que apresentar uma variabilidade baixa, de forma que a variabilidade observada ali seja relativa ao produto, ao processo e não ao sistema de medição. Quanto menor a variabilidade relativa à metrologia, né, quando a gente fala aqui de medidor, eu estou querendo dizer todas as fontes
de variação de metrologia de forma geral: operador, instrumento, procedimento de medição que deve ser muito bem definido e padronizado. Então, quanto mais baixa for a variabilidade relativa ao medidor, melhor, que aí você considera que aquela variação que você percebe nas medições realizadas é relativa ao seu produto, ao seu mensurando e ao seu processo. E, consequentemente, você não vai repassar para o seu cliente um resultado errado devido a um erro de medição, beleza? Então, para começar, vamos recordar aqui o que seria a repetitividade. Então, vamos considerar aqui, ó, eu tenho duas curvas da distribuição normal e essas duas curvas representam dois instrumentos. Vamos considerar aqui que a gente tem dois instrumentos sendo representados por essas curvas aqui. Vou colocar aqui, ó, uma linha que representa o resultado médio desses dois instrumentos, tá bom? E agora eu vou tentar pegar aqui, ó, o desvio padrão do primeiro instrumento de medição. Seria que a distância da média até o ponto de inflexão desse instrumento, tá? E agora do segundo instrumento de medição. E aí aqui eu posso observar o seguinte, né? O primeiro instrumento de medição tem essa variância aqui, ou esse desvio padrão, sigma 1, ele tem logicamente uma variabilidade menor que o segundo, né? Então posso dizer que a variação aqui, a variância, a repetitividade, portanto, do primeiro instrumento é menor que a repetitividade do segundo instrumento. Essa seria uma forma de representar, né, se eu considerar aqui os desvios padrões, né? Em metrologia a gente costuma chamar aqui também de incerteza padrão, né? E a gente utiliza a letra U, né? Se a gente segue o GAN, o guia para a expressão da incerteza de medição, né? A gente utiliza a letra U ao invés da letra sigma ou S, né, que é o desvio padrão, para representar essa fonte de variação, né? Mas a gente poderia também considerar a variabilidade percebida aqui, né, do seu instrumento, considerando o que eu ensinei para vocês, que é o intervalo de confiança de 95%, né, para expressar a repetitividade. Para esse primeiro instrumento eu tenho mais ou menos essa faixa de valores aqui, ó, para expressar aqui 95% de confiança de encontrar o meu erro aleatório, beleza? De encontrar o resultado da medição. Já para o nosso segundo instrumento, nós temos uma variação percebida muito maior, né? A gente percebe aqui que esse intervalo, bem maior para o segundo instrumento, ele tem, portanto, um erro aleatório muito maior, né? Então, geralmente em metrologia se considera 0,9545 de confiança para expressar a repetitividade, que seria aqui mais ou menos 2 sigmas, ou seja, 2 desvios padrões em relação à média. É o que a gente utiliza na prática aí para expressar a repetitividade. Então, a repetitividade, de forma geral, a gente pode dizer que é uma faixa de valores dentro da qual espera-se encontrar o erro aleatório. Mas é uma variação que a gente percebe quando um único medidor mede ou mesmo mensurando repetidas vezes com o mesmo instrumento, com o mesmo procedimento de medição. Então, com condições constantes em um curto intervalo de tempo. E aí, nesse sentido, aquela variabilidade ali percebida, né? Se eu falar só do desvio padrão, esquecendo um pouquinho a questão da estimativa intervalar, vou pegar a variância aqui da repetitividade, né? Essa variância ela é devido à variabilidade do mensurando, porque se você mede repetidas vezes, nem sempre você vai conseguir medir na mesma posição, ou propositalmente você pode medir em posições diferentes para caracterizar bem o mensurando, né? Para você conseguir capturar de fato essa fonte de variação do mensurando, né? Mas você também tem um erro ali associado ao próprio instrumento, né? Então, quando você mede repetidas vezes com o mesmo instrumento, mesmo se você medir na mesma posição, por exemplo, se você tem uma balança, coloca uma massa na mesma posição na balança repetidas vezes, tira e coloca várias vezes, você pode ter resultados diferentes devido à variação do seu instrumento. Então, o erro aleatório do seu instrumento também é capturado nessa variação aqui da repetitividade. E lógico, também a repetitividade pode pegar ali o erro do próprio operador, né, a falta de padronização do seu processo de medição e também a qualidade do seu instrumento. Conforme eu disse, essa variação do instrumento pode ser devido a uma baixa qualidade ou a um desgaste do seu instrumento, falta de calibração e por aí vai, tá bom? Então, basicamente é isso em relação à repetitividade, tá? Agora, quando a gente fala de reprodutividade,
aqui já é um termo que a gente ainda não trabalhou, mas seria uma medida que eu posso trabalhar para considerar a diferença entre instrumentos de medição, ou operadores ou outra fonte de variação que eu tenho interesse. Então vamos considerar que aqui é a média do meu primeiro instrumento e aqui é a média do meu segundo instrumento. Se eu observar, aqui eu posso ver que as variâncias, né, a repetitividade dos dois instrumentos são iguais, né? Então posso dizer que é σ1 e aqui σ2, né? σ1 é igual a σ2. No outro caso, eu tinha médias iguais, né? Aqui não, aqui eu tenho variâncias iguais, mas as médias são diferentes. Então, quando eu falo de reprodutividade, o que eu estou considerando aqui é uma diferença entre médias. Posso falar aqui de forma geral do módulo aqui das diferenças entre médias, tá? Pode ser que eu tenha um instrumento de medição que me dá resultados mais altos que outros, tá? Então, aqui nesse caso está claro que a média do instrumento 2 é maior que a média do instrumento 1. Isso significaria o que nesse caso? Que eu tenho esse instrumento com uma tendência em relação ao primeiro, né? Talvez por que ele dá um resultado de medição maior? Talvez por falta de calibração, por exemplo, né? Talvez nesse instrumento aqui você tenha uma constante, uma correção, você está corrigindo e chega nesse resultado corrigido. Nesse aqui você não calibrou, não chega nesse resultado. Agora, se você está trabalhando a reprodutividade para avaliar ao invés de diferença entre instrumentos, por exemplo, diferença entre operadores, pode ser que esse operador 1 aqui coloque uma força maior. Vamos supor que você está medindo aqui comprimentos, espessura de peças com paquímetros. E quando você coloca uma força maior, você obtém um resultado menor no paquímetro. Você aperta mais o instrumento. Então, talvez aqui seria um vício desse primeiro operador em relação ao segundo que coloca uma força correta, tá? Nesse caso aqui, é uma fonte que a gente pode conseguir tratar com treinamento dos operadores, estabelecendo um procedimento de medição mais detalhado, fazendo uma padronização melhor e por aí vai. Quando você tem dois instrumentos que têm resultados diferentes, né, também pode ser um desgaste de um instrumento, uma falta de calibração do instrumento ou de manutenção, tá bom? E basicamente seria isso aí a reprodutividade. E qual seria então, ou quais seriam, né, os objetivos do GRR, né, do estudo da repetitividade e da reprodutividade do medidor? Então, de forma geral, deseja-se trabalhar o particionamento da variância total observada. Então, em qualquer processo, quando a gente considera aqui a variabilidade do produto e também a variabilidade de metrologia, o que seria a variabilidade de metrologia? Seria a variabilidade relativa a diferentes instrumentos e diferentes operadores, né? Então, se você considerar um determinado processo industrial que você produz na mesma linha de produção produtos distintos, por exemplo, aqui eu coloquei ilustrações aqui onde eu tenho tubos com comprimentos diferentes, diâmetros diferentes, espessura da parede diferente e, lógico, eu tenho uma gama enorme de produtos que são demandados para diferentes clientes em aplicações distintas, por exemplo, na indústria de óleo e gás, e cada um desses produtos tem suas especificações, tem tolerâncias dimensionais, tolerâncias de forma e de acabamento, de rugosidade que eu preciso de atender. Então, essa variação total deve ser dividida na variância do processo e na variância do medidor, que inclui todas as fontes de variação de metrologia, tá? Instrumento, operador, procedimento de medição e, basicamente, deseja-se que essa variância seja mais baixa possível, tá? Então, eu posso dizer que essa variância total é composta pela variância do processo ou variância do produto e pela variância, vou colocar aqui do RR, né, da repetitividade e da reprodutividade, que é a variância do medidor. E aqui, logicamente, com um estudo RR, nós conseguimos dividir aqui a variabilidade do medidor, a gente consegue calcular de fato, né, quanto da variabilidade aqui do medidor, né, de todo o procedimento de medição, operadores, instrumentos, é relativa à repetitividade e à reprodutividade. E basicamente deseja-se saber se essa variância aqui do medidor, né, pode ser dividida nessas duas fontes, é aceitável.
Como assim aceitável? Se ela é baixa o suficiente. Tá? Quanto menor a variabilidade do seu sistema de medição, melhor. Por quê? Se você tem uma alta variabilidade devido à metrologia, ou seja, os operadores medem de forma diferente, você tem um instrumento que dá um valor mais alto em média que outro, isso é muito ruim, porque você vai passar para o seu cliente um resultado que não condiz com a realidade. Então, quando você mede, por exemplo, o diâmetro de um tubo, você tem um resultado real para o diâmetro, que a gente chama de valor verdadeiro, ou valor verdadeiro convencional, que é desconhecido. Na hora que você faz a medição, você está fazendo uma estimativa. Aí se você tem um instrumento que não é calibrado, um instrumento que tem uma variabilidade alta demais, um operador que não sabe medir corretamente, ou que mede com uma variabilidade muito alta por falta de padronização ou por falta de cuidado, você vai ter uma variabilidade do seu sistema de medição alta. Tá? E logicamente você tem que medir em diversas posições esse diâmetro, tá? Tanto falando no comprimento quanto falando aqui de forma angular, né? Você pode girar a peça e medir em posições diferentes também angularmente, para caracterizar bem o seu mensurando. E deseja-se que você tenha resultados que expressem de fato ou que se aproximem bem do valor verdadeiro daquele mensurando, de forma que você tenha um instrumento que seja confiável. Beleza? Então, basicamente, o GRR tem o objetivo de estimar a variância do seu sistema de medição e avaliar se ela é baixa o suficiente para garantir que toda a sua parte de metrologia, operadores, instrumentos de medição e procedimentos são aptas para o controle de qualidade. Feitas tais considerações, vamos falar um pouquinho aqui de métodos para trabalhar aqui o GRR, para estimar essas fontes de variação aí devido ao medidor ou à metrologia, beleza? O método mais indicado aí para a gente trabalhar com o GRR é o método ANOVA. A ANOVA é uma técnica de inferência que eu utilizo para trabalhar ou para testar a diferença entre médias de 3 ou mais tratamentos. Tá? Então, é um método que eu posso utilizar no GRR para atestar se o meu instrumento de medição tem capacidade de medir em toda a faixa de operação do meu processo, né? Então, basicamente, se eu tenho um processo de fabricação e esse processo de fabricação produz produtos diferentes, vamos pensar aqui em peças onde eu quero medir aqui o comprimento dessas peças ou, enfim, a largura da base, sei lá, a espessura da base, com um micrômetro. Vamos pensar nesse micrômetro aqui como sendo um instrumento que tem capacidade para medir todas essas peças. Se eu abrir esse micrômetro aqui até no máximo, né, ele vai abrir até por aqui assim, eu acredito que todas essas peças cabem aqui nessa faixa de medição do micrômetro. E nesse sentido, quando eu trabalho com a ANOVA medindo peças diferentes com o mesmo instrumento e medindo repetidas vezes cada uma dessas peças, eu consigo estimar a repetitividade do meu instrumento e do meu operador, do meu mensurando de forma geral, tá? Se eu quiser trabalhar com a repetitividade e a reprodutividade, vai ser com uma ANOVA mais complexa que essa que eu vou mostrar daqui a pouco. Quando a gente fala de ANOVA on-way, é uma ANOVA para um fator ou uma fonte de variação apenas. O que seria a fonte de variação aqui nesse caso? Seria as diferentes peças que nós temos, tá? Seriam aqui os nossos tratamentos, né, ou o nosso fator, beleza? Então, basicamente, o que se faz na prática é medir repetidas vezes cada uma dessas peças. Vou colocar só um risco no horizontal aqui. E, logicamente, quando eu repito as medições, eu vou obter resultados diferentes, né? É interessante que se mantenha o número de repetições das medições que você faz de cada peça e, lógico, aqui você tem, portanto, uma variabilidade que a gente percebe aqui que é relativa à variabilidade dos nossos produtos, né? Mas também dentro de cada produto, quando eu faço N medições repetidas, eu percebo que eu obtenho resultados diferentes, tá? Então é uma variabilidade aqui da metrologia, né? Eu nem sempre vou obter o mesmo resultado. E aí vocês estão observando aqui que eu estou desenhando aqui na ordem, mas o ideal na prática é que essas medições sejam feitas em ordem aleatória. Então, por exemplo, eu faço uma medição nessa peça primeiro, depois eu faço uma nessa, depois eu faço outra nessa, depois eu faço uma nessa, e vou fazendo assim, até aleatoriamente, até completar todas as medições,
de forma que eu consiga avaliar aqui duas fontes de variação. Eu tenho aqui, eu vou colocar aqui, N igual a 3 repetições das medições, tá? E aqui eu tenho A igual a 6 peças. Então, basicamente, aqui é importante a gente dizer que essas peças aqui representam o seu processo de fabricação, ou de forma geral, os produtos que você produz lá na sua empresa. Só que não necessariamente você vai considerar todos os produtos. Se você tem uma gama muito alta de produtos, para fazer um estudo GRR utilizando o método ANOVA, você vai selecionar alguns produtos que representem possibilidades do seu processo em termos de variabilidade que o seu processo consegue produzir para o seu cliente e, logicamente, que também explorem toda a faixa de medição do seu instrumento. E aí você tem aqui uma variabilidade que você vai computar do seu processo, tá? E aqui uma variabilidade devido à repetitividade. Eu não vou falar de metrologia de forma geral, porque aqui a gente só está considerando a repetitividade, porque eu estou considerando aqui um instrumento de medição fixo e posso dizer também que estou considerando um único operador utilizando esse instrumento, fazendo medições repetidas em cada produto ali, considerando o mesmo procedimento de medição. Lógico que em ordem aleatória é até importante que tenha alguém gerenciando isso e escolhendo qual peça que o participante, vamos dizer, o operador, né, do seu estudo ali, do seu estudo GRR, qual peça que ele vai medir em cada momento, e é importante que ele não fique decorando para não ter um vício nos seus resultados, de forma que a gente consiga capturar a variabilidade entre as medições repetidas ali, né, que é o erro devido à repetitividade, que vai, de certa forma, pegar a variabilidade do seu mensurando, mas também a variabilidade do seu instrumento, a variabilidade do seu operador e do seu procedimento de medição, tá? E aí aqui, de forma geral, nós podemos perceber que a variância total, ela é dividida aqui em duas fontes, né, na variância do processo, tá? E na variância da repetitividade. Eu tenho um vídeo falando bem detalhadamente da ANOVA para um fator, e eu gostaria que vocês vissem esse vídeo, porque ele vai dar uma base melhor para vocês entenderem isso daqui. Basicamente, na ANOVA, nós particionamos a variabilidade total do seu estudo. Não necessariamente a ANOVA é utilizada somente para avaliar, para fazer inferência para instrumento de medição, né? Mas, de forma geral, você pode utilizar a ANOVA para procedimentos científicos onde você quer testar a diferença entre médias de tratamentos diferentes, né? Então, aqui eu tenho 6 tratamentos que são as 6 peças que eu estou avaliando, né? Então eu tenho uma variabilidade aqui, entre os meus tratamentos, nesse caso entre as peças, né? E eu tenho uma variabilidade dentro das peças, tá? Uma variabilidade dentro dos meus tratamentos que espera-se ser constante. A variância da repetitividade deve ser constante no estudo GRR ANOVA, que é uma das pressuposições da ANOVA, eu ter uma repetitividade ou um erro experimental, nesse caso um erro de metrologia constante. E aí, logicamente, o que se deseja, pensando naquela questão dos objetivos do GRR, é que a variância do processo seja alta em relação à variância da repetitividade, ou seja, a variância total percebida ela seja mais próxima possível da variância do processo, que aí significa que eu tenho pouca variação do meu instrumento de medição ou do meu sistema, do meu operador, né, medindo repetidas vezes, né, e aí eu posso dizer que eu tenho uma baixa repetitividade e aquele instrumento é aceitável para o controle de qualidade, tá? Então, a variância do processo alta, nesse caso, não significa ser algo ruim, porque aqui eu estou querendo dizer essa variabilidade é alta no sentido de que eu tenho produtos diferentes sendo avaliados. Então, essa diferença entre os produtos deve ser percebida pelo seu instrumento. Se o instrumento tem variabilidade alta demais, né, o erro devido à repetitividade, o erro aleatório do seu instrumento pode maquiar essa diferença entre os seus produtos, que é importante para você, que é importante para o seu cliente, para você conseguir satisfazer as especificações do seu produto, tá bom? Mas se eu quero trabalhar além da repetitividade, também a reprodutividade, eu preciso de trabalhar um procedimento mais complexo. Então, quando eu falo aqui de ANOVA para 2 fatores, ou two-way,
eu consigo trabalhar mais de uma fonte de variação. Então, antes eu tinha apenas uma fonte de variação sendo avaliada, que eram as peças. Agora eu posso ter uma outra fonte de variação, por exemplo, aqui eu coloquei operadores, tá bom? Mas aqui poderia muito bem ser uma outra fonte. Instrumentos, né? Então poderia ter dois instrumentos diferentes, tá? E nesse caso, logicamente, eu desejaria aqui computar a variabilidade, estimar a variabilidade entre esses dois instrumentos, a diferença entre esses dois instrumentos. Eu vou colocar isso daqui entre parênteses para a gente pensar aqui só nos operadores, tá? Então vamos supor nesse caso aqui que eu tenho 6 peças, né? Vou colocar aqui, ó, A igual a 6 peças, B igual a 2 operadores. E eu vou fazer N igual a 3 medições repetidas, tá? Aqui não é instrumentos não, tá, pessoal? Aqui, ó, N igual a 3 medições. O que significa? Cada operador vai medir cada uma das 6 peças 3 vezes, tudo de forma aleatória. Da mesma forma é importante ter alguém gerenciando, né? Para que cada operador faça as 3 medições em cada peça, beleza? E aí, nesse caso, nós vamos ter um número total de medições igual a ABN, que é igual a, nesse caso, 36 medições. Tá bom? E aí, nesse caso, nós conseguimos aqui particionar a nossa variância total na variância do processo mais a variância do medidor, que é igual a variância do processo mais a variância repetitividade e mais a variância da reprodutividade. E aí é importante fazer o seguinte, ó, essa variância aqui da reprodutividade, ela é a variância que a gente vai observar aqui, ó, entre os operadores, tá? Ou instrumentos, se eu quiser considerar ao invés de operadores diferentes, instrumentos diferentes, aí logicamente eu tenho que fixar o operador e medir com esse operador utilizando os mesmos instrumentos, né? Mas também aqui na reprodutividade eu considero como fonte de variação a variância aqui da interação entre operador e peça. Então, sempre quando eu tenho uma ANOVA de 2 fatores ou de 2 vias, né, two-way, eu avalio, além da variação aqui, ó, dos meus fatores, que nesse caso são peças e operadores ou instrumentos, poderia ter outra fonte de variação também, por exemplo, o meio, o local onde eu realizo as medições, né? Ou em laboratório ou em chão de fábrica, por exemplo. Mas além dessa variação aqui entre peças e operadores, eu posso ter uma interação entre peças e operadores, que vai ser uma fonte de variação que vai entrar aqui na nossa reprodutividade. Essa variação é importante, daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês melhor, mostrando graficamente por que ela é importante, mas basicamente pode ser que um operador apresente dificuldades em medir peças menores. Então ele mede todas as outras peças certinho, ou seja, em consonância com o outro operador ou com os outros operadores envolvidos no estudo, mas peças menores ele mede errado, porque talvez ele coloque muita força para medir peças menores, se for o caso ali de um instrumento de medição que tem uma influência da força do operador. Então, pode acontecer nesse caso que a gente chama de interação, e a ANOVA para 2 fatores vai pegar todas essas fontes de variação, vai dizer para a gente também se há significância aqui na variação entre peças e na variação entre operadores e na variação aqui da interação entre peças e operadores, e computar logicamente cada uma dessas variâncias, para no final a gente julgar se a variância aqui do medidor, né, que é a soma aqui da variância da repetitividade mais da reprodutividade, é baixa o suficiente para a gente garantir que o nosso instrumento de medição é aceitável para o controle de qualidade daquele processo, tá bom? Então vamos ver aqui alguns gráficos para pensar em algumas situações práticas. Então o que acontece? No final das contas, quando eu termino de fazer um estudo de GRR, eu quero chegar nesse resultado aqui, ó. Basicamente, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, nesse eixo vertical aqui, o percentual de variação de cada fonte considerada no meu estudo GRR. Então, ó, eu tenho aqui a variação
do GRR, está muito pequena a letra, não sei se dá para ler, mas aqui está escrito GRR, e basicamente aqui seria a variação do meu instrumento de medição, considerando, ou do meu procedimento, de toda a metrologia, né, considerando a repetitividade e reprodutividade. Aqui seria a variação devido à repetitividade, aqui seria a variação devido à reprodutividade, que nesse caso está tão baixa, está próxima de zero que nem aparecem as barras aqui, tá? E aqui seria a variação peça a peça, ou a variação devido ao meu processo, né? Que deve ser maior possível, né? De forma geral, posso dizer que a variância total é a soma das variâncias aqui da repetitividade e da reprodutividade mais a variância do processo, né? Mas considerando essas barras em azul aqui, tá? Porque as barras em rosa eu estou trabalhando com a variância. E aqui eu estou trabalhando com o desvio padrão. Quando eu elevo ao quadrado, aí já não vai somar mais 100%. Mas basicamente, como que a gente faz para julgar? Eu vou pegar aqui, ó, a minha variância, vou até apagar aqui antes, vou pegar aqui a minha variância do meu RR, da repetitividade e da reprodutividade, e se ela for menor que 10%, eu considero o meu medidor aceitável. Lembrando que o medidor é ali tudo aquilo que envolve a metrologia, operadores, procedimento de medição, né, e por aí vai, instrumento. Aqui, na verdade, eu posso colocar um percentual, né? Então, eu vou dividir a variância do meu RR pela variância total para ter esse percentual, né? E aí, se eu tenho o percentual aqui da variância do meu RR, né, da repetitividade e da reprodutividade, entre 10% e 30%, eu considero o meu medidor marginal. E aí, em algumas situações, isso pode ser aceitável ou não. Isso aconteceu nesse caso aqui, ó. Eu considero sempre o percentual aqui da variância, né? Então, ó, sigma ao quadrado é variância. Essa barra rosa aqui, ó, tá entre 10% e 30%. Essas duas linhas aqui limitam essa faixa aqui que é a marginal, tá bom? Então, aqui seria essa faixa marginal, ó. Tá? Abaixo dela aqui seria aceitável, né? E acima seria o inaceitável, que é o que eu vou colocar agora. Ó. Então, se eu tenho percentual aqui da variância devido ao meu instrumento, né, o RR, maior que 30%, eu considero que o meu instrumento de medição é inaceitável. Porque eu estou medindo peças diferentes, peças que representam o que eu preciso fabricar com o meu processo, e o meu instrumento de medição apresenta uma variabilidade maior que 30%, só 60% é a variabilidade peça a peça, e consequentemente eu tenho um erro muito alto devido ao instrumento e vou passar isso para o meu cliente, para o meu produto final. Tá bom? Então é inaceitável. Esse outro gráfico aqui nos dá uma dimensão aqui do que acontece quando eu faço um estudo GRR. Então aqui eu tenho peças distintas, ó, P1, tem 11 peças, né? P10 e P11 ficou aqui, que ele considerou quando fez o gráfico como variável categórica. Mas enfim, eu tenho 11 peças aqui, não importa a ordem, né? E eu, por exemplo, posso ter aqui 3 operadores ou 2 operadores, cada um medindo 2 ou 3 vezes cada peça, e aí dentro de cada peça eu observo aqui uma variação, né, que é uma variação de certa forma devido à repetitividade, que de certa forma deve ser constante entre as peças, tá? E por aí vai, mas eu percebo também uma diferença entre médias aqui, né? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, a média dessa peça está aqui, a média dessa outra peça está aqui, essa diferença entre médias entre essas duas peças seria essa diferença aqui, tá? E aí, basicamente, isso aqui seria uma variação de processo, peça a peça, né? Quanto maior, melhor, né? Se eu tenho um erro aleatório muito alto, aqui eu estou vendo que o meu erro é baixo, né? A repetitividade é baixa em relação à variabilidade entre as peças. Se o meu erro fosse muito alto, eu talvez não conseguiria mensurar essa variabilidade entre peças, ou seja, o meu instrumento de medição não teria capacidade de diferenciar o meu produto, né, as possibilidades do meu processo, né, e a variabilidade que eu posso ali apresentar para o meu cliente em termos de produtos distintos, né. Então o ideal é que você tenha uma repetitividade baixa o suficiente e que você tenha maior variação devido ao seu processo, né. Você escolha peças
que representem ali o seu processo aleatoriamente, né? É até importante falar disso porque no GRR a gente utiliza a ANOVA de 2 vias ou de 2 fatores de efeitos aleatórios, porque tanto as peças quanto os operadores são escolhidos de forma aleatória, mas representando todo um universo de possibilidades que você tem ali no processo e na metrologia, para pegar ali a variação total que você tem e dividir nessas fontes. Eu posso também ver a repetitividade aqui, ó, dentro dos meus operadores, né? Então o ideal é que isso fique constante, que os meus operadores meçam de forma bem homogênea, que tem uma repetitividade constante dentro dos operadores, né? E que em média eles tenham resultados similares, tá? Então de certa forma essa aqui seria uma forma de ver aqui a variabilidade entre operadores, né? Mas eu poderia também trabalhar como fonte de reprodutividade aqui os instrumentos diferentes ao invés de operadores, tá? Mas se eu quiser ver aquilo que eu disse para vocês, interação entre peças e operadores, né? Então, aqui é um gráfico mais específico, onde eu tenho a média de cada operador medindo cada peça. Então, observem aqui que cada linha ou cada cor aqui, ó, representa um operador. Beleza? Eu tenho 3 operadores. Eu posso observar aqui, ó, por exemplo, na peça 9, que os 3 operadores estão medindo de forma muito homogênea, porque a média dos 3 está muito próxima, né? Está praticamente em cima aqui, né? Agora, quando eu falo da peça 6, eu posso observar que o operador 3, em média, está fornecendo um resultado maior que os outros 2 operadores, que estão mais homogêneos entre si. Então, quando a gente tem 3 operadores, é até bom que a gente tem como tirar a prova, ver quem está errado. Se são 2 apenas, né, e os resultados são diferentes, você não sabe quem está medindo errado. Agora, quando são 3, né, geralmente você vai confiar na maioria, mas logicamente, depois que você averigou que você tem um percentual RR alto demais, é importante treinar todos os operadores para refazer o estudo e avaliar novamente se o seu sistema de medição, se o seu medidor de forma geral, né, é aceitável ou não. Então, quando a gente fala dessa questão aqui da interação entre peças e operadores, da variância relacionada a essa interação, basicamente, nós queremos ver se tem algum operador medindo de forma distinta uma ou mais peças. Então, sempre quando eu tenho diferença nas inclinações das linhas aqui, ó, pode ser indício de interação, ou seja, de um operador ou mais medindo de forma diferente. E aqui em alguns pontos isso aconteceu, né? Tem algumas peças aqui que a gente tem uma variação maior entre operadores dentro de peças específicas, né? Então aqui de forma geral estou vendo variabilidade entre operadores, que aqui parece que está homogênea, mas na hora que a gente vê isso dentro de cada peça a gente consegue ser mais específico, digamos assim, né? Então por isso que isso aqui também tem que entrar no cálculo da reprodutividade, tá bom? Então esse foi um vídeo para falar de forma geral aí, para introduzir o estudo da repetitividade e da reprodutividade do medidor, né? Mas eu tenho 2 outros vídeos no canal, um deles eu faço em planilhas o cálculo passo a passo do GRR pelo método ANOVA e calculo todas as variâncias, né? A variância do processo, a variância do medidor e dividindo isso na variância da repetitividade e da reprodutividade, considerando a variância do operador e também da interação entre peça e operador. Depois ensino a julgar, né, da forma que eu mostrei ali, vendo se esse percentual da variação aqui do GRR é menor que 10% para dizer se o instrumento é aceitável ou não. Nesse vídeo, portanto, eu não tenho a intenção de detalhar matematicamente esses cálculos, né? Mas eu vou fazer, além desse outro vídeo que eu já tenho, detalhando esses cálculos em planilha, portanto, dando uma compreensão maior para vocês aí do GRR, eu pretendo fazer um vídeo de implementação do GRR na linguagem R, que é a linguagem que eu vou recomendar para vocês aí fazerem esse tipo de análise, tá bom? Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.